Hoje viu a luz do dia a acusação do Ministério Público em relação ao caso Tutti Frutti. É um caso que, per si, ao longo destes últimos 7, 8 anos, tem manchado e colocado um anátema em cima de todos os autarcas e de todos os políticos, que leva a que a população muitas vezes diga eles são todos iguais. Se é verdade que sou defensor da presunção de inocência, também considero que em determinados casos, e principalmente quando as acusações são demasiado fundadas pelo Ministério Público na obtenção de favorecimento pessoal ou de casos de alegada corrupção e de participação ilícita em negócio, creio que, não obstante o facto de existir a presunção de inocência, quando estamos a falar no exercício das funções públicas e de que os crimes, os alegados crimes tenham sido cometidos no exercício da função pública, acho que é inevitável que exista pelo menos uma suspensão dos mandatos para os quais foram eleitos, para que as pessoas possam fazer a sua defesa e, em última instância, obviamente, a renúncia dos cargos para os quais foram eleitos, de forma a tentar dignificar a posição que ocupamos. Ao longo dos últimos anos são demasiados os casos que têm tornado dimensão pública acerca do princípio da corrupção e da forma como o Estado está completamente envolvido com estas questões. E se é verdade que devemos sempre ouvir a outra parte e que uma mera acusação não pode ser o ditar de uma condenação pública, sabemos que o mediatismo que estes casos ganham necessitam de uma justificação cabal e tem que existir por parte dos governantes e por quem é eleito uma justificação. Nenhum de nós está livre de poder ser acusado do que quer que seja. Podem ser criminosas as próprias acusações, mas se assim forem, terão que vir a público. Eu próprio já fui acusado, não de crimes, mas já fui acusado de difamações feitas pela imprensa, que depois me defendi de imediato e que pedi que fosse retratado e que tivesse o direito de resposta por parte dos órgãos de comunicação social, que no meu entendimento mentiram, e tanto mentiram que depois foram obrigados a fazer um direito de resposta. Portanto, eu acho que é imperativo, e tal como disse o Presidente André Ventura hoje, aquilo que pedimos aos nossos, obviamente pedimos aos outros, aos nossos pedimos a dobrar, mas temos que ter a transparência suficiente para vir a público, dar a cara e explicar exatamente o que é que aconteceu e se eventualmente têm razão nos factos, que os comprovem. Caso contrário, as coisas ficam manchadas de uma forma completamente atroz e absurda. Eu, se tivesse alguma acusação de crime sobre mim, das duas uma, ou tinha capacidade de vir a público e demonstrar que aquilo não era verdade e provar por A mais B que não era verdade, ou então só teria uma hipótese, que era suspender ou renunciar ao mandato, mediante a gravidade dos problemas e se foi ou não em exercício do cargo para o qual fui eleito, mas eu teria que prestar contas àqueles que nos elegeram, garantindo assim que existe alguma dignidade na política. Hoje, paralelamente a esta questão da operação Tutti Frutti, enquanto Presidente da 13ª Comissão, a Comissão da Coesão Territorial e do Poder Local, acabámos por ter algo inédito no Parlamento, que fora do âmbito das comissões parlamentares de inquérito, que têm poderes especiais, numa comissão parlamentar permanente, que é o caso da 13ª Comissão, o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, decidiu aceitar o convite da comissão, porque nós não temos capacidade, a partir do momento em que ele não é membro do governo, não temos capacidade para o convocar, teve que ser um convite e ele deu a sua anuência ao convite e esteve presente, e prestou os seus esclarecimentos. É a sua versão dos factos e, portanto, agora seguirá os trâmites que tiver que seguir. Se existe incompatibilidade ou não, não cabe a mim, enquanto Presidente da Comissão, nem à Comissão tomar qualquer decisão acerca disso. É uma questão que é jurídica, que a nós nos ultrapassa. Existe uma separação clara do poder judicial e do poder político. O pior que pode acontecer é, de facto, a judicialização da política, mas se calhar ainda mais grave é a politização da justiça, quando a própria política se tenta intrometer nos processos e, portanto, é um trabalho do Ministério Público, é um trabalho da Procuradoria Europeia a confirmar-se aquilo que foram notícias da RTP
e que Hernani Dias decidiu aceitar o convite e dar a sua versão dos factos, e agora a partir daqui, obviamente com a sua versão dos factos, cada um fará o que entender e a própria justiça considerará se existia ou não incompatibilidade, se existiu ou não algum atropelo judicial, se existiu ou não algum favorecimento ou algum uso indevido do seu poder enquanto governante, quando da elaboração da Lei dos Solos, para depois, posteriormente, ter criado duas empresas dentro do setor imobiliário. Vivemos uma fase, portanto, que este caso, que já se arrasta há 8 anos, acaba por ganhar uma dimensão ainda mais mediática agora, com cerca de 60 arguídos, envolvendo ex-governantes, mas envolvendo também atuais deputados, e de facto começamos a viver cada vez mais dentro de uma esfera política de que percebemos que ao longo destes 50 anos existiu muito à vontade por parte dos políticos, ou de alguns políticos. Eu não quero generalizar a questão, porque eu próprio sou político, eu próprio sou autarca, e portanto eu não considero que todos os autarcas são corruptos, assim como não considero que todos os políticos são corruptos, porque se o estivesse a fazer estaria a considerar-me a mim mesmo corrupto dentro destes processos, porque desempenho as duas funções, enquanto vereador e enquanto deputado. Mas que de facto, muitas vezes, existe uma expressão que eu não sei bem como é, mas que os mais velhos diziam: dá poder a alguém e verás como ele se comporta, e a realidade é que este aparente poder das máquinas partidárias e da própria presença enquanto deputados, secretários de Estado, ministros, presidentes de Câmara, vereadores, esta aparente latitude que nos dá de forma de atuação, parece que há gente que não entende o que é o exercício de um cargo público, da maneira como se deveria comportar, e existem aqui uma série de situações que acabam por envergonhar toda a classe política, e não estou de maneira nenhuma a fugir ao tema daquilo que também manchou o Chega recentemente e da questão que nos afetou também, que não foi, felizmente, no exercício das funções enquanto eleito, mas que não deixa de ser, obviamente, ser uma situação que condenamos veementemente e que achamos que não tem qualquer aceitação de dignidade até para aquilo que são o desenrolar dos acontecimentos políticos e a forma como a política está a ser feita em Portugal. No meio disto tudo, o que eu lamento de facto é que ao longo de 50 anos nós acabamos por estar sempre focados nestes casos, casinhos e casões, que são colocados como entropia ao funcionamento do sistema democrático, e acabamos por obrigatoriamente ter que condenar o sistema por não conseguir limitar estas questões. Para além daquilo que é agora conhecido como o caso Tutti Frutti, parece que passou completamente ao lado aquilo que é o caso do caso influencer, e é sempre curioso porque quando se mexe no caso influencer aparece sempre um escândalo maior 2 ou 3 dias depois. Reparem bem, quando aconteceram as buscas na residência oficial do ex-primeiro-ministro António Costa, nomeadamente do seu chefe de gabinete Vítor Scária, meia dúzia de dias depois, vá lá, pumba, o caso das gêmeas. E passámos a ter outro caso, que era o das gêmeas, que direito a uma comissão parlamentar de inquérito, que muitos dizem que não serviu para nada, mas serviu para tanta coisa. Serviu para perceber a promiscuidade que existe entre o poder político e as instituições públicas. Deu para perceber toda a envolvência de gente que nunca deveria estar envolvido naquilo. E não está aqui em causa se a mãe lutou pelas crianças e se as crianças era para salvar. Não tem a ver com isso. Acho que todos atingimos aquilo que está a fazer. Mas agora voltamos, e eu não estou a dizer nada, estou só a dizer que alegadamente eu considero sempre estranho quando, passado 2, 3, 4 dias de se mexer na operação influencer, aparece sempre algo mais mediático a nível da justiça política que acaba por ganhar destaque. E reparemos que nos últimos dias todos soubemos de uma coisa que entretanto desapareceu do mapa, que era algo que indiciava que existia espionagem grave dentro da casa, da residência oficial do primeiro-ministro, que era o facto de existirem PENs com informação dos agentes dos serviços secretos e da polícia judiciária. E de repente, porque o crime de espionagem tem uma moldura penal grave, de repente deixámos de ter isto, e
Voilà, está feita a acusação. Pelo meio disto tudo, o Sócrates vai continuando a correr na ericeira, as coisas vão passando e mais dia menos dia está isto tudo prescrito, porque agora estamos a tentar juridicamente retirar certidões do processo de José Sócrates para criar processos paralelos, porque o Ministério Público, a fazer o seu trabalho, sente-se amordaçado e sente-se completamente limitado na forma de agir, e já percebeu que ou retira alguns processos do meio do aglomerado de processos, ou então vão existir vários processos que estão no meio daquele aglomerado que vão prescrever. Eu não sei o que é que está pior. Se é o estado da política e dos políticos em Portugal, se é a forma como temos, ao contrário daquilo que tentam passar na imprensa, que tentam sempre alavancar a lógica da judicialização da política, eu acho que existe aqui algo que é ao contrário e que deveríamos começar a pensar seriamente. Se estamos ou não estamos na fase do apogeu da politização da justiça, e que, obviamente, o Ministério Público e os agentes dos órgãos de polícia criminal estão completamente de braços e mãos atadas, fechados numa teia em que cada vez que tentam fazer alguma coisa ou pegar nos mais poderosos, sentem-se limitados porque o próprio sistema montado pelos mais poderosos os condiciona por completo para que possam fazer o seu trabalho e desenvolvam o motivo pelo qual existem os órgãos de polícia criminal, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e os próprios tribunais. Dá que pensar muito e cada vez me convence mais que nós, enquanto partido, temos razão quando queremos uma reforma no sistema judicial séria e quando queremos uma revisão constitucional séria e quando sentimos que este sistema já deu o que tinha a dar e que claramente temos que mexer nestas operações, porque caso contrário, aquilo que estamos a fazer agora com recursos atrás de recursos, aquilo que vai acontecer na Operação Tutti Frutti, com a fase da abertura de instrução e do desenvolvimento do processo, com tudo o que já percebemos nas últimas horas, que terão, alguns vão suspender, outros não vão suspender. Isto não mancha apenas os políticos, isto mancha toda a gente, porque os políticos acabam por ser os representantes do povo, eleitos por todos nós, todos votamos, pois há uns que foram eleitos, há outros que foram os eleitores, mas isso leva-nos a pensar se de facto temos ou não temos que de uma vez por todas limpar Portugal e temos ou não temos de uma vez por todas fazer uma reforma séria, administrativa, na justiça, no sistema político, na forma de eleição, no princípio da representatividade, e não continuar a dar privilégios a políticos ou quem quer que seja, e que quem comete este tipo de ilícitos deve ser claramente condenado, mas com celeridade, garantindo que depois toda a especulação, que é aquilo que eu próprio estou a fazer neste momento, não é? Que é as alegadas acusações, os alegados envolvimento, pelo meio são colocadas pessoas que eventualmente podem não ter nada a ver com isto. Portanto, nós só temos que deixar os tribunais, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e os serviços de informação trabalhar, garantir que têm as ferramentas necessárias para poderem trabalhar, para que exista um escrutínio de facto da atividade destas pessoas, de todos nós, inclusive, e garantindo que tudo aquilo que é feito como acusação tem celeridade no processo e não andamos aqui a adiar, para que internacionalmente sejamos gozados com o facto de termos Sócrates praticamente a prescrever, toda a gente praticamente a prescrever, e nós continuamos felizes e contentes, porque no dia a seguir vamos para o trabalho, apanhamos fila de trânsito, comentamos, mandamos umas bocas, dizemos que a culpa é do Ventura, e pronto. E o problema do sistema é a entrada da extrema-direita e o radicalismo, e etc, etc. E vamos comendo estas conversas no meio deste processo todo. Como último ponto, deixar aqui uma nota. Eu não sei quem é que faz a comunicação institucional do Partido Social Democrata. Nem sei quem é, se é uma agência, se é um criativo, ou, não faço ideia. Mas dizer-vos uma coisa, é no mínimo uma ofensa para toda a gente, e eu acho que se calhar nem os membros do PSD se aperceberam. Quando começamos a entrar em Lisboa, a nova campanha do PSD, que vem com a questão dos menos impostos,
E aparece a cara de Luís Montenegro, ou melhor, aparece Luís Montenegro acompanhado de uma série de gente do PSD. Exatamente, imediatamente atrás de Luís Montenegro, nos outdoors que foram partilhados na cidade esta semana, está Pinto Moreira, o principal arguido do caso Vortex de Espinho. Ou vos passou ao lado, ou então eu não sei como é que querem de facto passar uma nova imagem, uma imagem diferente, quando tem um dos homens visados num dos processos mais recentes que mais envergonha os autarcas, colocado atrás do atual primeiro-ministro, e não obstante o facto de ser um cartaz do PSD, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. No mínimo tenham um bocado de bom senso, porque os erros de um estão a manchar a camisa de todos.